para dar uns avisos iniciais. Primeiramente, queria agradecer aos presentes aqui hoje, né? Agradecer ao Lucas, ao Hugo também, meu companheiro aqui do canal, a Ana Júlia, Bárbara, né? E também a Gabriela, que são aqui também da equipe do canal, que estão dando esse apoio hoje. E nosso intuito nessa conversa é pouco saber da produção do Lucas na residência artística da FAAP, que ele está, né, nesse momento agora em residência, né? A gente vê um pouco da produção dele e também falar um pouco sobre residência artística, né? Lembrando que esse canal é um canal da Escola de Belas Artes da UFMG, então nossa conversa é muito ligada à ideia de, né, da gente poder explorar esses conteúdos que são de interesse da escola, dos alunos que estão formando, né? Esse compartilhamento de informações entre artistas. Peço a todos que estão online que aproveitem e sigam nossos canais, né, no YouTube e o canal do Instagram. O canal do YouTube a gente está precisando de muitos seguidores para a gente poder realizar as próximas lives, né, no canal do YouTube, né? Amanhã essa entrevista já vai estar gravada lá, disponível para quem não conseguir assistir hoje. Então é isso. Bom, meu caro, eu acho que a gente pode começar, né? A gente já está aqui num horário bacana. E eu acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é exatamente você contar um pouco para a gente como que surgiu a sua participação aí. Foi um processo seletivo, convite, né? O que te motivou também a se inscrever nessa residência? O que você espera da residência, né? Quando você se inscreveu? Poderia deixar de agradecer também pelo convite e reiterar assim, que qualquer coisa que for movida por membros da Escola de Belas Artes, eu sempre vou querer participar, porque eu guardo um carinho assim, gigantesco pela escola, pela formação que ela me deu, por tudo que a UFMG e a Belas Artes me deram. Assim. E eu sei que tem vários alunos da escola aqui, né? Eu vi nos que estavam entrando, tem gente que faz acompanhamento comigo. E, enfim, que sabe que eu reitero esse carinho e esse apreço pela escola, pela universidade pública como um todo, mas pela Belas Artes, principalmente, que sem ter passado por ali não tinha jeito para mim. Eu não tinha virado artista, não tinha ido para outra coisa, com certeza. Bom, eu formei há uns 2 anos, né? Eu passei, inclusive, pelo ateliê com você um pouco antes de formar na escola. E essa ideia de uma residência artística é algo que permeia, né, nosso imaginário. Ela é, assim, quase a coisa mais legal, mais interessante que um artista pode fazer durante a vida e no início da carreira também, que é literalmente você ter tempo, qualidade de espaço, recurso e entrada institucional. Então, nesse sentido, é uma coisa que eu acho que ela nos circunda a todos, a todo momento. Assim. E aqui no Brasil, a gente não tem tantas residências quanto em outros lugares do mundo, né? Então, eu entrei logo que eu formei, assim, que eu estava com essa espécie de espaço vago pós-formado, eu entrei num processo de olhar formas de ver essa entrada institucional e, ao mesmo tempo, de poder ter essa experiência. E aí, eu, pesquisando, encontrei a da FAAP, que era principalmente, dentre as várias características que ela tinha que me interessavam, uma era o caráter internacionalista que ela tem, que ela agrega artistas de vários lugares, vou falar disso mais pra frente, e o outro era a duração. Então eu queria um lugar onde eu pudesse ficar por um bom tempo, eu não queria me deslocar para ficar um mês, para ficar um mês e meio. E a residência que ela permite que você inscreva projetos entre 2 e 5 meses. Eu fui lá e inscrevi o projeto de 5 meses. Então isso já responde a uma das questões também, né? É um projeto que você aplica. Ela não é, até onde eu sei, talvez um caso ou outro isso aconteça, mas ela é uma residência por aplicação, ela não é uma residência por convite. E aí, para fazer essa aplicação, né, essa história da entrada profissional mesmo, de escrever um projeto, escrever uma carta com etapas, com objetivos de realização tanto material quanto conceitual. Você precisa ter recomendações para fazer essa especificamente, de 2 figuras do universo da arte.
E também, outra peculiaridade aqui da residência é que você precisa ter uma contrapartida didática. Então, espera-se, tendo em vista que a residência acontece no ambiente universitário, que o artista ele proponha ações formativas, digamos assim. E dentre as atribuições da residência, as demandas que vêm da instituição, elas giram em torno dessa dinâmica. Então, os eventos dos quais se participa, as palestras que se dá, todas elas são voltadas para os alunos do final do curso que estão, né, no próximo ano indo adentrar esse processo de profissionalização. Assim. Então foi um pouco nessa chave assim que eu vim para a FAAP. Eu escrevi o projeto em julho ou agosto do ano passado, e ele é um projeto que ele é um processo seletivo que dura, coisa dura. Então lá para novembro, dezembro foi sair o resultado e aí, bom, aí eu tinha passado, me organizei para vir, então eu estou aqui desde fevereiro, 28 de janeiro, né? Fevereiro. E vou ficar até julho. Ah, certo, um bom tempo. Então, são 5 meses de trabalho, como eu disse. Se deixar eu vou falando, eu vou comendo todas as Não, perguntas. não, já aproveita se emendando aí, só para passar também para o Hugo, sobre o seu dia a dia aí na residência, né? Como você estabeleceu essa rotina da atividade sua, e aí pode emendar, né, nessa experiência diária sua aí da residência. Então, para quem conhece, a residência ela acontece não é na instituição, não é na FAAP, ela acontece no edifício Lutétia, que é um edifício no centro de São Paulo. No centro, mais centro possível. Não dá para ser mais centro do que onde eu tô. Assim. É um prédio na Praça do Patriarca, que é a 5 minutos da Sé. Então, é um lugar com muitos acontecimentos, vamos dizer assim. É um lugar com muita contaminação, com muita gente, com muito barulho, com muito tudo. Tudo muito. São Paulo tudo é muito e o centro de São Paulo tudo é muito mais ainda. Então, a estadia nesse espaço, ela é muito curiosa, porque ela é magiada por uma relação com esse espaço, que é um espaço em disputa e em trânsito muito forte. Os ateliês são 7 andares, são 2 ateliês por andar, e fica um artista por ateliê. E o meu calhou de ser o mais perto da praça de todos. Ele é o primeiro andar aqui embaixo. E aí, isso tem tudo a ver com o projeto que eu apliquei, porque a praça entra na minha coisa. A praça participa da minha vida e isso era a minha intenção mesmo quando eu apliquei para cá. E aí, como que isso se dá, né, na minha vida? A minha prática de pintura, ela tem muito a ver com estar na rua, com caminhar pela rua, com o universo gráfico da cidade e com uma certa condição de atravessamento mesmo, dos lugares onde eu estou passando e das coisas que eu estou capturando. É tudo feito meio em torno dessa volatilidade aí. Então, eu tento manter uma rotina de trabalho que seja diurna, mas eu tenho uma tendência de pintura que é desde que começou, que é de entrar para a noite adentro. Então, eu começo a pintar geralmente à tarde, vou pintar até umas 10, 11 da noite, e de manhã eu dou aula. Tirando outras, né, atividades aí que permeiam a minha vida, mas as duas principais são essas, né? Tem o grupo de acompanhamento e tem a minha rotina de pintura aqui. E aí, o que é que aconteceu comigo? Foi muito legal. Eu nunca tinha feito, né, gente, uma residência grande assim. Eu fiz uma de um mês em BH, que foi muito legal, mas aqui o tempo estendeu mesmo. E eu vim com um projeto que era um desdobramento de um projeto de um trabalho que eu fazia em Belo Horizonte, que eu estava fazendo há muito tempo, que eram as pinturas de grande formato. Entrou num outro processo porque como eu disse, o prazo entre você inscrever e você passar é muito estendido, e em 4, 5 meses a gente começa coisas. E lembrando um dado que eu não falei, tem no meu site
o histórico de tudo que eu tô falando, dá pra ver a imagem de tudo que eu tô dizendo. Menos do que tá aqui que não foi fotografado ainda. Então, bom, eu comecei um projeto que eu trouxe para cá para realizar nos primeiros meses e fui realizando ele. Ele foi totalmente transformado pelo contexto, mas aí a cidade foi entrando cada vez mais no meu trabalho. E nessa história de percorrer, de caminhar, de andar, uma hora eu fui bater lá no Brás, que é aqui em São Paulo a região têxtil, né? É o lugar onde as pessoas fazem sacolaria, levam roupa para vender Tipo o nosso Barro Preto aqui, né? tipo um Barro Preto, é muito maior assim, mesma coisa. A E Feira da Madrugada, né? exatamente, a saudosa feira da. E aí eu comecei a ir lá e comprar coisa. E a princípio, sem saber muito o que eu ia fazer com esses tecidos, comecei a pintar esses tecidos e aí isso tá virando, tudo que vocês estão vendo aqui atrás é isso, e isso tá virando um escopo de trabalho que vai ser apresentado no próximo evento de ateliê aberto que vai acontecer aqui. É muito interessante perceber como que tempo e contexto tiveram um efeito muito grande no desenvolvimento do que eu estou fazendo, sabe? Como que em Belo Horizonte eu também tinha assim, uma coisa dedicada, ritmada, contínua, mas como que vim para cá e tá nessa situação de deslocamento, no bom sentido do termo, me obrigou a fazer escolhas, me obrigou a fazer outras coisas e fez com que a prática de trabalho se traduzisse em coisas diferentes, assim. Para mim, que estou no início do processo, formei há 2, 3 anos, foi muito. Foi algo a se atentar, sabe? Foi algo a se atentar no sentido de notar como as coisas não estão falsificadas. Assim. Acho que isso. Uhum. Explica aí o que são coisas não calcificadas. O que é uma coisa calcificada? E Cara, por eu que acho deveria que. ser calcificado ou não calcificado? Não, então, eu acho que tem uma coisa da formação da gente, da minha pelo menos, que teve algo a ver com tentar muito estabelecer um projeto, uma metodologia, uma ideia de pesquisa, de uma maneira meio pragmática mesmo, assim. E eu sempre, né, o Alan sabe, foi meu professor, eu sempre segui isso com muita dedicação. Então foi muito legal para mim tomar um pouco um calote de mim mesmo, assim, e ver que cara, que ser artista é isso mesmo, você tá aberto para acontecimento, sabe? E aí que o acontecimento, a surpresa, a novidade, a descoberta, eles se agregam mesmo a uma prática de pesquisa, né? E eles não são uma coisa que você controla, que você domina, que É. você organiza, assim. Você é atravessado e aí você se reorganiza a partir desse atravessamento também, né? No sentido de. Esse espaço do processo, né? A gente tem que entender que esse processo na arte ele é muito valioso. A gente tem que entender que quando ele nos muda o caminho é porque vale a pena ouvir, né? Então acho que a residência vai te dando essa experiência que não é aquilo que a universidade, às vezes por uma questão didática, vai fazendo vocês terem que se expressar, pensar num projeto. A gente vai vendo que agora na vida real a coisa funciona de uma maneira muito menos controlada. Exatamente. E aí eu acho que nesse sentido também, o que foi muito legal para mim aqui da residência, foi porque assim, né, essa residência são ciclos anuais que acontecem há muito tempo, então tem muitas turmas diferentes. E essa turma que eu tô, foi uma turma onde as pessoas se deram muito bem, elas se identificaram e ficaram muito próximas. E eu acho que ver os outros artistas trabalhando, principalmente os artistas estrangeiros e principalmente os artistas latino-americanos que estão aqui agora, foi uma coisa muito interessante, assim, ver como que há uma diferença meio estrutural na maneira de trabalhar das pessoas que vêm de lugares diferentes, sabe? Assim, e me Uhum. perceber um pouco assim, viciado também em algumas coisas, viciado numa maneira de falar, numa maneira de me posicionar. Então, todo esse contato com a diferença
que eu sempre achei um discurso meio batido, sabe? Assim, vai conhecer vários artistas de vários lugares, várias pessoas. Pra mim, realmente não foi um meet and greet, assim, sabe? Foi uma coisa que teve um efeito prático no sentido de ver diferença acontecendo perto de mim, assim. É. É uma formação absurda, né? Uma residência artística realmente ela é uma experiência sem igual, né? É muito Muito legal. importante essa troca, né? Importante esse conhecer o mundo, né? Sair para o mundo, conhecer o mundo e ter essas contaminações, né? O Lucas falou de contaminações. Então, Lucas, fala aí quais são as contaminações de São Paulo e dos artistas latino-americanos A gente no teu está querendo processo. puxar essas peculiaridades. É porque as pessoas têm medo de contaminações, né? Ainda existe essa leitura purística da arte, né? De uma questão da procura de uma verdade, de uma essência, né? Então, enquanto as relações do mundo contemporâneo são relações contaminadas, né? Então, eu queria ouvir o Lucas falando quais foram essas contaminações, porque o centro de São Paulo é isso, né? É um lugar violento, né? Um lugar da Cracolândia. Cracolândia não, mas tem um resquício das pessoas moradores de ruas e usuários de drogas. Tem uma coisa do comércio muito forte, tem uma coisa do carnaval forte, tem logo embaixo aí da praça tem uma coisa da guarda municipal, então da repressão bastante forte também, né? Da coisa da cidade, né? Então tem todo um conjunto de fatores aí que vão somar a coisa política, a questão social, a questão cultural, né? Do lado do CCBB também, aí a FAAP. Então são bem um caldeirãozinho da mistura, né? Da contaminação. Não tem nenhum resquício, nem se trata de um resquício, não. Aqui na praça devem morar umas 150 pessoas. Todos os dias à noite tem distribuição de comida 3 vezes, né? Tem porrada, assalto, briga. Cachorro já pulou em mim aqui na praça. Então, assim, é isso que você falou, é um ambiente que ele é muito atravessado e que ele é muito estetizado também, né? Existe uma estética do caos, assim, no centro de São Paulo. Isso vale uma pesquisa. A gente vê quando a gente passa pelas lojas, quando a gente passa pela rua, quando a gente vê as pessoas morando, uma constante tentativa, uma atribuição de tentar organizar esteticamente essa vida que é muito turbulenta, muito caótica mesmo. Então eu acho que isso foi uma coisa realmente assim. Em Belo Horizonte eu circulava pelo centro, mas eu não morava. Então isso foi uma coisa que teve um baque, estar nessa vida muito, muito veloz, muito rápida, muito de corre mesmo. E aí tem uma coisa que também não dá para não falar de São Paulo, pra galera que tá ouvindo também, acho que isso é uma questão relevante, que é o lance institucional que acontece aqui mesmo. Assim. A quantidade de galeria que tem aqui, a quantidade de museu, a quantidade de chamada. Uma coisa que eu vejo acontecendo pouco em BH, que aqui é relativamente comum, são coisas independentes que funcionam mesmo. Então, assim, em Belo Horizonte a gente tem o Luiz da Camelo, que faz muita coisa acontecer, a gente tem o Gustavo do Mama Cadela. Se conseguir pensar aqui mais, tem mais uma galera, aqui tem muito isso. Então, a sensação de que dá para fazer as coisas acontecerem, ela acaba sendo muito maior, porque tem muito mais movimento, muito mais eventos em curso, porque a cidade é muito grande, porque tem muito dinheiro circulando, muitas coisas dessa natureza acontecendo. E nessa questão você nota também esse lobby das galerias de alguma maneira, esse contato das galerias com vocês, de certa maneira participando aí da residência, do convívio do que está acontecendo aí na residência da FAAP. Você vê nessa residência essa possibilidade de entrada no mercado de uma maneira também um pouco mais profunda, até no mercado mesmo de arte em si. Como você pode falar disso? Assim?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a residência ela é uma vitrine. Ela é uma. Não acho que esteja dentro da gama de intenções da instituição, porque, como eu disse, ela é uma residência que tem um caráter formativo, mas é um efeito que acaba acontecendo porque ela promove eventos que vão ser muito vistos, né? Que vão ter muita visibilidade em geral, assim. Então, o que que são esses eventos? Esses eventos são os dois ateliês abertos que acontecem. Um, depois de 2 meses que a residência começou, e o outro, no último mês que ela está acontecendo, que são eventos que vem aluno, vem professor, vem galeria, vem curador, vem gente do governo, vem todo mundo. É um dia que você passa conversando, assim, aqui no ateliê. E os outros eventos são os seminários, que a gente tem isso muito legal, isso é muito legal também, assim, para mim. Que esse seminário você tem que preparar uma fala de 1h30, 2 horas, sobre o trabalho que você está realizando. Não só sobre o que você está realizando, né? Sobre o seu percurso, sua trajetória, suas questões. E isso é muito formativo também, né? A gente ter que fazer isso. E para esses eventos, enfim, esses eventos são na instituição, você pode levar a gente, a instituição eventualmente convida pessoas também. E aí, esse processo de troca, né, networking, aí, ele não é um processo fácil, um processo simples, assim, não vou dizer assim que eu cheguei em São Paulo e a parada aconteceu, sabe? Tô milionário na maior galeria da cidade. É uma coisa difícil, vem-se de outro lugar, mas circula-se, aparece-se, mostra-se, Hum. sabe? Coisa que eu sentia, que era uma coisa que eu sentia muita dificuldade, estando em Belo Horizonte, assim. Era uma, uma coisa que eu não conseguia ver tantos meios de acontecer, de fazer acontecer, quanto eu tenho visto estando aqui, estando na residência. As pessoas sabem o que é a residência, assim, as pessoas do universo ao redor. Aham. Eu queria um pouco levar um pouquinho agora sobre o seu trabalho, aí já retomando um pouco aí para quem tá vendo a live também, para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Na época que você estava lá no ateliê da pintura, né, da Escola de Belas Artes, você dizia muito que o seu trabalho acontecia pelo desenho e ia se firmar depois na pintura. E eu acho que a base de tudo era seus cadernos de desenho, né? Você desenhava pessoas, palavras, objetos, lugares, né? Era um procedimento que ia desembocar lá nas suas pinturas, assim, uma coisa que estava muito conectada com o desenho. E você está falando aí, por exemplo, que, né, São Paulo já modificou um pouco o seu trabalho, porque você está vendo aí esse espaço todo, né, que é um pouco o assunto do seu trabalho, que você falasse um pouco para a gente isso, da sua pesquisa, e se ainda segue esse procedimento do caderno, do desenho como pensamento inicial ali dentro e da pintura. Como que a pintura entra nisso? Ah, isso é ótimo. Ficou muito de um pensamento gráfico no meu trabalho, para sempre, assim. Até desde então, isso virou um mote, assim. Teve a ver com a minha formação e tudo. E essa prática de desenhar não foi suplantada. Eu continuo, estava desenhando hoje cedo, assim. Mas ao longo do tempo, pintando, isso deixou de ser uma espécie de dispositivo tão, tão colado, sabe? Foram surgindo outros. A própria exposição que eu fiz do Axioma da Escolha, quando eu fechei a graduação, ela teve a ver um pouco com essa constituição de dispositivos, assim. Então lá teve as quatro, como é que eu nomeei? As quatro famílias, que eram desenhar, copiar, escrever e apagar. Então, desde ali, eu já vinha pensando nessas relações de modus operandi de fazer pintura. Quando eu fiz o trabalho que deu na Vale, que foi o trabalho que eu apliquei como projeto para cá, que é o Cartografia, eu já estava pensando nesses elementos todos ali que eu colocava como pinturas quadrantes, uma do lado da outra, juntos num espaço só. A ideia para cá, trazer isso, era trazer uma cartografia do centro de São Paulo. Então era pensar, usando esses dispositivos que já tinham andado, já tinham assim, era andar com um caderninho também pelo centro e tal, e anotando as coisas,
mas era também fotografar, era recopilar outras imagens de centro e coisas dessa natureza. O objetivo era fazer, falei que eu ia fazer 15 pinturas em grande formato que partissem dessa relação com o centro e fizessem uma espécie de desenho afetivo, memorialístico, que falasse de condições de mapeamento interno enquanto mapeava o entorno. Então, essa relação entre fora e dentro, que sempre moveu o cartografia multidirecional, ia ser transposta para cá. Só que aí, é o que eu falei lá atrás, quando você aplica um projeto em agosto e passa em fevereiro, né, assim, acontece um percurso, assim. E eu fiz a exposição da Vale lá por essa época. E quis dar um tempo do cartografia. Lembrando, eu não sabia que eu ia passar. Eu só fui saber lá depois, 6 meses depois. E aí eu comecei a fazer uma série de pinturas que tá lá no meu site, chama Uma Outra História do Chão, que eram pinturas de 160 por 160, onde esses objetos que antes estavam delimitados em cada espaço passaram a dançar na tela, a se sobrepor, a se misturar, a ocupar o mesmo espaço. Então comecei a fazer essas pinturas, fiz, sei lá, 7, 8 pinturas, onde não havia mais uma cartografia rígida do espaço, assim, ocupação dessas coisas. E aí passei no projeto. E aí falei, não, agora eu vou para São Paulo, e como é que vai ser? Eu vou retomar esse trabalho, eu vou continuar isso que eu estou fazendo, eu vou fazer outra coisa. Vou chegar lá para ver, né? Também não sabia, assim, se a instituição ia ser rígida com isso. Não sabia nada, como é que ia ser. E aí, quando eu cheguei, eu já comecei a trabalhar imediatamente e decidi continuar essa outra história do chão e, eventualmente, se fosse o caso, voltar para o trabalho anterior, coisa que ainda não aconteceu, não sei se vai acontecer. Conforme eu fui pintando, o trabalho foi se tornando. Foi um pouco se misturando com o centro, foi pegando elementos que eu desenhava, coisas que eu catava, muitas coisas desse universo gráfico que é muito pulsante aqui, tem muito um pensamento gráfico, de como vender, anunciar numa situação de disputa complexa demais. Essas coisas foram me encantando, me interessando. Como eu disse, até o momento da virada mais recente que aconteceu, em que eu comecei a me interessar por superfícies que tivessem uma espécie de história pregressas. E, e aí isso foi uma virada, um pulo do gato, assim, eu acho, tentar trazer para a pintura um condicionante que não fosse só da esfera de coisas que eu criava, de já lidar com algo que tinha algum tipo de percurso por trás. E aí isso envolve um procedimento que é legal também, que é então de vai na loja, conversa com o cara, aí tem um monte de coisa que eu não sabia, um monte, né? Tem muitos tipos de tecido, cada tecido ele é feito de uma maneira, os tecidos eles são tramados, né? Todo tecido é tramado, e trama tem a ver com a minha pintura, demais. Então, assim, aí vai lá e conversa. E aí traz o tecido. Para pintar em tecido, é uma coisa que todo tecido, assim, né? Tudo bem, a gente pode pintar a coisa e a coisa se arrebentar, mas tecidos exigem uma certa preparação, porque eu pinto com tinta a óleo. Então, assim, aqui no ateliê tem pintura em vinho, tem pintura em cetim, tem pintura em brim e tem pintura em. Ah, tem uns dois que eu esqueci o nome, gente, que é um nome muito, muito Então, mas quando diferente. você fala em tecido, você está falando também ele sem chassi, né? Pintar com essa coisa meio um estandarte, assim, né? Exatamente. E aí também tem uma coisa do formato que chega para mim, que eu tô comprando retalho, eu tô comprando coisas que já tem uma espécie de desenho. E exatamente, assim, a pintura ela vai ser apresentada, ela vai acontecer agora de uma outra maneira, assim. Não sei se eu vou ficar pintando tecido, retalho de tecido
para sempre, mas entrou uma dinâmica de pintura que foi muito desafiadora dentro do que eu já conhecia. Nesse sentido, assim, de pintar com óleo sobre cetim. Poxa, mas cetim é muito leve, né? E aí, enfim, esse jogo de como pintar, ele tem sido muito instigante também, sabe? No sentido de eu pintei desde que eu comecei a pintar até agora, pintura sobre tela, algodão, tratado, beleza, perfeito. E eu acho que essas questões assim de fundo do embate com uma materialidade que não fosse sobre pintar mesmo, esse segundo problema que chegou, isso nunca tinha acontecido. Então isso é uma novidade que a residência me trouxe, essa situação de embate com a matéria. E aí isso está sendo muito interessante. E aí tem essa história, né, o que é que você tá pintando, assim, né? Minha pintura, ela tem essa coisa de placa, ela tem essa coisa meio dos textos e das imagens, apresentando experiências meio que se completam, às vezes se contrastam e tal. E aí tem sempre essa coisa de tudo que a gente pode falar, do que é prático, do que dá para explicar, e o que surgiu como uma espécie de fundo assim, para esse grupo de trabalhos agora, que é meu encantamento com a noite em São Paulo. Assim, que é uma noite muito iluminada, é uma noite onde as coisas não param de acontecer, é uma noite onde os espaços eles estão, mais uma vez, em disputa, vendendo, apresentando, dizendo coisas. E então eu tenho trabalhado um pouco nessa chave, pensando nessa relação. Eu, no meu espaço de cartógrafo da vida normal aqui, numa noite que eu não conhecia. Uhum. E você está no seu apartamento estúdio, né? Então é importante para quem está assistindo que na FAAP funciona apartamentos estúdios, né? Vocês dormem, ficam aí e já é o local de trabalho. Não sei se é possível aí pelo equipamento, mas você não consegue, às vezes, mostrar um pouquinho da pintura, do espaço? Você prefere fazer isso no final? Consigo, super Porque a gente está consigo. meio curioso para ver um pouquinho, assim. Claro que você não vai revelar tudo, mas uma coisinha que for possível para ilustrar isso que você está falando. Não, é assim, ó. Aqui, tá dando para ver bem? Tá, agora sim. Aqui é a entrada. Ó, a entrada do meu ateliê é ali, é essa porta. Eu posso fazer a partir da entrada aqui. Entrou aqui, e aí tem essa salona grande. Eles têm, né, quando você chega tem os móveis e tal, você meio escolhe a disposição das coisas. E tem 60 metros quadrados o apartamento. Aí aqui é uma cozinha, balcão, com geladeira, com tudo. E aqui dá para praça, ó, que a gente estava falando. Eu vou abrir para vocês verem. Gente, eu acho que é o mesmo estúdio que a Flávia Bertinato ficou, e era na época da pandemia, isso aí tava muito deserto. Quando eu fui, né? Esse estúdio é o estúdio que o Lucas Dupin ficou também. Ah, então é isso. Os mineiros estão E perpetuando essa presença. aí aqui, ó, aqui são os quartos. Os quartos. Aqui é o quarto e o banheiro. Banheiro. Então é isso, assim, é esse espaço, e aí é como você disse, né? A gente vive, né? A bio de currículo de toda artista, vive e trabalha, né? A gente vive e trabalha no mesmo lugar, o que é muito legal. É muito legal. Porque você já acorda com a coisa, você não sai de perto da coisa. Eu, em Belo Horizonte, eu tinha um ateliê que era muito perto, assim, ele era 10 minutos de carro da minha casa. Mas ainda assim é diferente, porque é realmente uma situação de tá muito imerso, tá muito envolvido. Todas as conversas, todos os encontros, tudo que você faz tá mediado por essa situação de estar com o seu trabalho, inclusive quando você vai visitar outro residente aqui e participa ali, se conhece, tem um contato com o trabalho dele também. E, enfim, acompanha, assim, né?
esse processo muito de perto. Bom, a residência de verdade tem que ser assim, né? Tem que ter isso, essa estrutura, você poder dormir no estúdio. Eu acho isso magnífico aí da FAP. Hugo, nós temos mais um pouquinho só de fala e daqui a pouco queria um tempinho para a gente receber aí as perguntas dos alunos, do pessoal que tá. E aí a Gabriela já vai mediando aqui para mim, me mandando as perguntas para eu repassar, se for o caso, ou vocês escrevem aqui para a gente, né, ir selecionando tudo. Vamos falar dos colegas. Como é que está sendo essa troca aí com os outros artistas? Muito legal. É o mais legal de tudo, sem dúvida nenhuma. Assim, é o que eu nunca mais vou esquecer, cara. Porque... As linguagens aí que estão tudo aí, pintura, desenho, o que tem aí? Agora. Cara, olha, tem gente que trabalha com mídias variadas, teve pintor, tem pintora, chegou pintora agora, porque isso é um dado que eu esqueci de falar também. As pessoas chegam e vão. E eu fico, porque eu escolhi 5 meses. Mas então tem isso das pessoas chegarem e ir. Cara, tem gravador, tem um português gravador, teve um suíço performer. Então tem uma variabilidade de mídias e de experiências também da galera, né? Tem desde uma pessoa super experiente, tipo a Julia Arbex aí, que está no doutorado, com um trabalho super já encaminhado, a Diana Arqueiro também, que também está fazendo doutorado no México, até gente que está mais no início, começando. Com 25, 27 anos igual eu, o Carlos Monareta com 29 aqui, e pessoas com expertises diversas e com entradas diversas também. Então isso foi muito legal, porque, por exemplo, eu não tenho muita entrada institucional, mas eu vendo muito trabalho. Tem gente aqui que não vende trabalho, mas tem muita entrada institucional. Então, muito legal também aprender essas diferenças de dinâmica e saber alinhar esses diferentes aspectos da prática profissional de artista, que é uma coisa que, assim, a gente tenta aprender um pouco na escola, mas ela é muito na tora, né? Assim, ela chega acontecendo, batendo na porta mesmo, assim, quando a gente forma. E eu recomendo, assim, muito fortemente para todos os 20 que estão assistindo, que façam o que eu fiz, que é entrar no site da residência e olhar o perfil das pessoas. A FAP, o site da residência, ela tem o perfil de todos os artistas que fizeram até um bom tempo atrás, sabe? Então, assim, vai ter uns, sei lá, eu chuto que uns 50 perfis, 60 perfis lá para olhar. E a maioria da galera tem site e coisas, tem material para olhar. E isso muito interessante também de entender qual que é, por exemplo, o perfil dessa residência, que vai ser um perfil, tudo bem, as pessoas, como eu disse, as pessoas são diferentes e tudo, mas existe um perfil de artista que eu acho que participa desse tipo de projeto e que participa de outros projetos. Então é legal também para quando for pensar como escrever uma aplicação, levar isso em conta, né? Assim. E acho que isso, assim, sem dúvida, o contato com as pessoas foi a coisa tem sido a coisa mais interessante, assim. Enfim, para eu falar, eu teria que me deter para falar do trabalho das pessoas. Eu acho que eu vou demorar. Por isso que eu tô... Não, sem preocupação mesmo. Né, a gente está deixando meio que fluir como uma live mesmo, está sendo muito bacana. Gente, pessoal, aproveitando aqui dos 20 presentes, que possam, né, que queiram mandar perguntas, que já mandem agora, que a gente já está nesse encaminhamento. Hugo também, com a palavra. Eu acho que até chegou uma coisa aqui. Quantas vezes você tentou a residência da FAAP? Só uma. Eu passei na primeira tentativa. Mas... Não, pode falar. Não, pode continuar. Mas é isso, assim, esse tipo de projeto, né,
teve gente aqui que tentou mais de uma vez. É difícil. É difícil de passar. Tem que ter resiliência para passar nessas coisas, assim. Às vezes não vai ser na primeira, mas, mas enfim, isso. Só passa, mas também só passa quem manda, né? Uhum. Exatamente. Pode não ser na primeira, pode não ser na segunda, mas só passa quem manda. Então tem que mandar. Não custa nada, é pela internet, via PDF, né? Então já ficam todos convidados a mandar. Já aproveitando também essas perguntas, que a gente está conversando muito sobre essa conversa na escola, lembrando que apesar dos 20 aqui, nós vamos render essa conversa muito e para outras turmas, né, porque fica gravado aí futuramente. E uma dúvida que pintou muito hoje era o seguinte, eu até conversei com eles, queria ouvir agora também um pouco a sua opinião, porque na verdade assim, a residência, quando você manda uma residência, que a gente chama de projeto, na verdade é quase que uma proposta, né, uma carta de intenção. Porque se tiver um projeto excessivamente delimitado, com tudo que já certinho que vai acontecer, tem pouco espaço para troca. E talvez não seja nem bom para uma residência isso, né? Porque o legal da residência é que você tenha uma evolução, que você tenha uma mudança no contato com as pessoas com você. Então, como que foi esse? O projeto, você acha que ele... Né? Você mesmo já falou um bocado disso, né? Como que foi alterando, mas você mandou o quê? Foi um projeto que você acha que foi mais objetivo, ou você deixou esse espaço para a experiência te modificar e transformar a sua proposta inicial? Nossa, é uma ótima questão, cara. Eu acho que um projeto tem que demonstrar que você tem ferramentas para executar uma pesquisa, né? Mas eu concordo totalmente com você. Assim. Um projeto que ele é todo fechado, ele é um projeto de exposição, né? Ele é um projeto de prêmio, ele é um projeto de outra coisa. E aí eu acho que o difícil, o desafiador de um projeto de residência, projeto vai ser a palavra, é que ele tem que contemplar exatamente isso. Ele tem que ter em vista uma certa abertura, mas você também tem que demonstrar que você tem ferramentas que você consegue segurar uma produção, segurar uma pesquisa, no caso aqui, né, segurar duas palestras. Então, é importante que, ao mesmo tempo que o artista ele tem domínio sobre o que ele faz, ele esteja disposto a ser atravessado pelo contexto. Isso é uma coisa muito, muito difícil da gente, né, balancear. Eu acho que isso, que demonstrar essa abertura, ter esse dispositivo, é uma coisa que também a gente vai construindo aí com a prática da gente, com o tempo de trabalho. Inclusive, a Gabriela perguntou aqui. Chegou um monte de pergunta aqui. Isso, a gente pode, né? Vamos aproveitar esse tempinho aí para a gente poder respondendo. Fica à vontade. A Gabriela tinha perguntado, engraçado que essa não está aparecendo, deve ter sido como comentário, mas eu lembro. Ela perguntou quanto tempo eu fiquei montando o portfólio. Então, outra coisa importante, tem 20 pessoas aqui. Quantas usam o maravilhoso programa Excel? Entendeu? O Excel é um programa maravilhoso para a gente ter data das coisas, para a gente saber quando as coisas abrem e fecham. Tá. Então, eu sabia que a FAAP abriu e eu passei todo o tempo que estava aberto, sei lá, 2 meses, projetando. Isso é muito importante. Assim, sorte existe, mas eu acho que é muito mais provável um projeto de 2 meses passar do que um projeto feito em 1 semana. Ainda mais que essa é uma inscrição que ela tem taxa, né? Então, assim, muito bom poder passar tempo projetando isso. Você montou um portfólio direcionado especificamente para a residência da FAP ou mantém o mesmo para diferentes aplicações? Eu tenho um modelo de portfólio que muda o tempo inteiro. Qualquer aplicação que eu faça é um portfólio diferente. Né? Acho que vocês dois também, né, gente? Acho que todo artista. Muito adaptado ao edital, né? A especificidade do edital, né? E aí, assim, aí tem que ter expertise, quem não tem assistente, sei lá, quem não... Tem que ter expertise de saber usar plataforma e de recurso de design para montar apresentação, essas coisas. Uma coisa que eu tenho percebido, mandando projeto, é que tem que ter essa espécie de estrutura dura
que você vai jogando com ela. Então, assim, de acordo com a natureza do que você está escrevendo, você muda o projeto. Inclusive porque isso vai vir de demandas. Por exemplo, o prêmio da Vale do ano passado é um portfólio de, sei lá, 10 páginas. Entendeu? Um portfólio de 15 páginas. Então, assim, também não dá pra gente ter uma coisa só e mandar, porque às vezes vai chegar e vai bater na banca de seleção, nem olha. Então, isso é muito, muito importante, saber ler o edital e saber ter uma coisa que você adequa mais rápido para ele também. E aí outra pessoa perguntou, quantas posições individuais você já fez? Digo para o currículo. Uma só. Individual, eu fiz só o axioma da escolha no Centro Cultural em 2023, depois eu fiz a coletiva da Vale. E importante falar dessa pergunta é que, na verdade, por exemplo, editais como residência artística, eles estão muito interessados em quem está começando, né? Essa é uma das características, né? Colocar as pessoas, trazer as questões novas. Então, às vezes elas ficam achando que vamos esperar muito para até ter um currículo maior, mas não é esse processo, é o inverso, né? É o inverso. É formativo, né? Tem o Prêmio Foco, eu acho que só pode ter uma ou duas individuais, né? O 15 anos de carreira. 15 anos de carreira. Quando eu fiz esse, eu ganhei esse, e foi 15 anos de carreira, entendeu? Mas você podia ter várias exposições. Assim, mas tem uns que tem gente que ganhou e não tinha nada, estava começando. Então, as pessoas não estão preocupadas tanto com o currículo para ver, né? É mais no sentido de te conhecer do que falar que não, tem que ser alguém com muita experiência ou pouca, né? É muito aberto ao próprio trabalho e a opinião que a banca vai ter do seu trabalho, em primeiro lugar, né? Tem que ter trabalho. E tem que ter trabalho, tem que saber montar o portfólio conforme o contexto do edital, isso que o Lucas falou, né? Né? Não adianta montar um projeto de uma residência em São Paulo que não contempla a contaminação de São Paulo. Exatamente. Eu vou ficar trancado na sala e não vou sair. Aí eles. Não é isso, tem que acontecer essa troca, né? Então, pelo que eu entendi, o Lucas montou um projeto que já lidava com o entorno, né? Isso, percorrer. Então, também tem que saber montar esse projeto em cima do edital e em cima do contexto da residência, né? Tem que pensar em trocas que enriquecem ali o projeto, né? Sem dúvida. E eu acho que também, assim, salientando, ter essa maldade de olhar, assim, essa instituição, ela tem uma coisa didática. Então, eu vou pensar nisso. Essa instituição, ela tem uma coisa, sei lá, social. Então, eu vou atentar para isso. Essa instituição, ela tem uma perspectiva queer. Então, eu vou atentar para isso. Essa instituição tem uma perspectiva de eventos, de fala, de aparecer. Então, eu vou topar e eu vou atentar para isso. Assim, porque tem essa história, né, de artista. Eu acho que tem uma coisa, assim, que quando eu estava na escola eu sentia muito como um problema, que é essa coisa do artista ter virado uma persona, uma figura também, que além de trabalhar, fala, escreve, participa de coisas e tal. E ser artista hoje é você topar esse jogo também, né? Assim, não é uma coisa à parte. Artista, o ficar no ateliê, é o que eu falei, ficar no ateliê pintando é uma parte. É uma parte que eu amo, é por causa dela que eu faço. Mas ela é uma parte. Ela é uma etapa, né? Do trabalho. Bom, Hugo, mais alguma pergunta aí que você tem mapeado, Lucas? A Gabriela perguntou quais que são os meus próximos passos. Interessante. Mais residências. Mais residências e tudo mais. Mas olha, eu acho que talvez a gente, antes de fechar, gostaríamos de ouvir um pouco isso, assim, né, que conselho que você daria aí para outros estudantes que estão agora formando nesse início de mercado, né, nesse início de vida no mercado da arte, tanto com a produção quanto em relação a como entrar aí, né, dentro do circuito que você está experimentando esse processo nesse momento. Né? Faça o acompanhamento para artistas comigo. Eu ofereço acompanhamento para artistas. Mas eu acho, gente, assim, que eu sempre digo que uma coisa que eu teria feito diferente seria ter vindo mais em São Paulo, enquanto eu estava na graduação. Eu não fiz isso.
Eu vim em São Paulo a primeira vez visitar a Maria Mendes, sei lá, muito no final. Então, assim, dá um jeito de vir em São Paulo. Esse ano tem Bienal. Estudante de arte que não vai na Bienal, não pode. Não Entendeu? pode. Tem que ir. Eu tive algumas grandes experiências na minha vida. Uma foi nascer, a outra foi entrar na Escola de Belas Artes, e a outra foi na Bienal de São Paulo, do Paulo Miada e do Jacopo Crivelli, Faz Escuro, Mas Eu Canto. Foi uma coisa que me mudou para sempre. É muito importante isso. É muito importante estar em contato com a arte de qualidade, assim. Vir aqui é muito legal. Acho que eu vou salientar isso que vocês dois falaram. Assim. Não dá para esperar, gente, para aplicar projeto. Sabe por quê? Porque aplicar projeto é formativo. Então, você está realizando um trabalho, você está pintando, você está fazendo suas coisas, você não está acreditando que vai. Desde que eu comecei, eu tento, mesmo quando eu tinha um trabalho que eu sabia que era mais incipiente, que ainda não dava e tal. Porque a gente precisa se habituar com essa linguagem, a gente precisa aprender a lidar com essa linguagem, com esse processo de profissionalização. Como o Alan falava na minha cabeça todo dia no ateliê, os 5 primeiros anos depois que formou, eles são muito relevantes, eles são definidores. Se a gente não aprende, a coisa não vai. Então eu acho que é já aprender a fazer esses projetos do jeito que dá, do jeito que é possível. E eu acho também que tendo estabelecer esse contato com esse universo, assim. Aprender a receber ou não também, né? Também, Isso. nossa Entender senhora. que ele vai ser parte do percurso, a gente preocupa com sim e continua trabalhando. Isso é assim o tempo inteiro. Todas as fases da carreira têm suas dificuldades, né? Mas sem dúvida a fase mais receptiva é aqui, quando a gente está começando realmente Claro. e não pode perder esse tempo, né? Com medo, né, de não passar. O circuito brasileiro gosta dos jovens artistas, né? O mercado, o circuito... E eu acho também, assim, que para mim, na minha humilde experiência, essa situação de ter que projetar e dizer, eu vou fazer isso, entendeu? Eu trabalho dessa forma, a minha pesquisa se trata disso. Precisar soar inteligível. Porque quando você tem que convencer alguém a te dar dinheiro, quando você tem que convencer alguém a te dar um apartamento, quando você tem que convencer uma instituição, quando a coisa fica mais séria, isso é difícil, mas é muito maravilhoso no sentido da profissionalização. Uhum. Sabe? Então eu recomendo muito isso. Como é que vai fazer isso? Quem não sabe como que faz? Vai jogar no Google assim, editais abertos 2024. Aí vai abrir o maravilhoso Excel e vai adicionando lá. No início vai ser confuso, vai perder o prazo, não sei o quê, mas depois isso vai virando um hábito. Depois as pessoas ao seu redor vão te falando. Depois você nunca viu um projeto, mas depois você vai vendo. Mas isso já precisa sendo construído como um hábito. Não pode esperar ter um trabalho. Pesquisa os artistas que gostam. Rauschenberg, Alfredo Jaar, Vânia Mignone. Como é que esses artistas começaram a trabalhar? Isso é muito bom também. Muito importante. Gente, olha, só para a gente não ser cortado aqui pela live, eu estou achando engraçado que eles não mandaram nenhuma mensagem falando que a gente já está perto do fim, né? Mas a gente está perto do fim. E, enfim, 5 minutos, né? Então, para aproveitar aí esse tempinho, né? Eu queria também dizer, então, ou seja, para todo mundo que está vendo, ou façam acompanhamento com o Lucas, ou seja, nossos alunos na Escola de Belas Artes, né? Para começar aí dentro, né? E lembrando a todos aqui que essa conversa que eu achei muito bacana, a gente vai querer mostrar um pouco o seu encerramento também no canal, viu, Lucas? Na hora que você estiver terminando, a gente vai querer dar uma cobertura aí para a gente ver o que foi feito nesse processo, a gente vai querer mostrar isso. E te agradecer essa sua generosidade de estar aqui conosco, avisando a todo mundo que a gente vai ter já amanhã no nosso canal do YouTube a gravação disponível para todo mundo poder assistir. Isso, Hugo, passo a palavra para ele também agora. Então, agradecer a todo mundo a presença, agradecer ao Lucas a disponibilidade, a generosidade e como é que é? Curta, compartilhe, curta o canal no YouTube, porque a gente precisa alcançar lá 50 inscritos para ter uma live direto
facilita a vida de todo mundo. É isso. Exatamente. Isso, Lucas, e suas considerações finais? As pessoas estão fazendo várias considerações aqui sobre as galerias, sobre a questão da venda, né? Tem umas 3 perguntas em torno disso aqui. Gente, eu acho que isso é um processo que ele vai acontecendo naturalmente, assim. Eu não tenho galeria, não tenho representação, apesar de ter um diálogo, uma conversa com algumas, mas isso eu acho que o Alan vai concordar comigo, é uma questão que chega, né? É uma questão que não pode ser um objetivo de saída. Por mais que a ansiedade, né, coloque a todos com isso em vista como um objetivo imediato. Então, tentar começar a vender o trabalho independentemente, tentar começar a participar de coisas que estão mais por perto, eu acho que é uma maneira saudável de lidar com esse universo que é tão difícil, tão disputado, sabe? Acho que é bacana tentar também se articular de uma forma autônoma, independente, frente a isso. Isso é o que eu sempre fiz, assim, o que eu sempre tentei fazer. Enfim, sobre isso. Construção, né? Construção tanto de trabalho, de pesquisa e de diálogo com o circuito de vendas. Porque a gente começa no circuito acadêmico, né, universitário, que é diferente do circuito galeria, vamos chamar assim. É diferente do institucional também. Exatamente. Então essas relações têm que ser construídas. Então, eu não sei se é isso que o Lucas está falando de natural, para mim é completamente construído, não tem nada de natural, no sentido que não vai se dar automaticamente. Isso que eu quis dizer. No sentido que não é você se formar que a galeria vai aparecer para você. É o contrário, você tem que, durante a sua formação, ir construindo isso até com viagem para São Paulo, que nem o Lucas falou. É um processo. É um processo para se construindo. E é um processo, gente, que eu acho que é muito importante a gente ter autonomia e pulso sobre o próprio trabalho, independentemente de quem está vendendo ele ou não, de como está fazendo dinheiro. É muito importante o autor se encarar como produtor, sabe? Agora, queria também, mais uma vez, reiterar meu carinho. Hugo, eu estou conhecendo agora, obrigado, e meu carinho por você, Alan, que foi o cara da profissionalização comigo, teve muito impacto nisso. E pela escola, tá? Dos que estão vendo aqui, os 21 que estão vendo, não sei quantos são da escola, mas eu estou imaginando que muitos valorizem essa escola. Essa escola, ela muda a vida de uma pessoa. Eu poderia ter ido parar em outra coisa. E assim, a escola me deu tudo mesmo, estou muito grato, tenho muito carinho. E, enfim... Aproveitem a universidade, usem a universidade, fiquem no ateliê até 10 horas da noite, chegam às 6 horas da manhã. Usa a estrutura daquilo ali, porque exatamente. Aquilo não é uma coisa que tem em qualquer lugar. Exatamente, não tem no resto do Brasil. Pois é. Gente, perfeito. Lucas, só um comentário final. Adorei esse azul do seu ateliê e saber que esse azul, que é claro, é o azul da noite de São Paulo. Quero no finalzinho a gente poder então falar um pouco mais diretamente sobre o seu trabalho em outra oportunidade. E é isso. Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima conversa. Muito obrigado, gente. Adorei. Agora eu tenho que fazer o esquema aqui para salvar, né? Como é que é? Exatamente. Eu acho que só você fechando aí, ele já começa esse processo. Entendeu? Eu acho que sim. Então, valeu. Então, boa noite, gente. Boa noite, gente. Gente, boa noite.